Essa é a TV comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando, então, mais um programa Palavra Ética. Hoje nós temos aqui nos estúdios a Raquel Oliveira, socióloga, professora universitária e, o que é mais importante para nós, ela é uma pesquisadora de um grupo que tem feito um trabalho assim, magnífico na área da sociologia, antropologia, geografia, são diversos pesquisadores, que é o GESTA. A Raquel, então, vai nos falar sobre essas pesquisas, sobre os trabalhos publicados, enfim, da atuação desse grupo e também da realização de um seminário internacional nesta semana aqui na Universidade Federal. Então, bem-vinda, Raquel. Obrigada. Aqui é a TV Comunitária e vamos começar, então, do começo, Raquel. Quem é Raquel Oliveira? Bom, eu sou pesquisadora do GESTA, né? O GESTA é o Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais. Foi um grupo fundado em 2002, né? Que foi o momento também da minha inserção na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Então, desde o início da minha inserção acadêmica na graduação, eu participo desse grupo que atua como um grupo de pesquisa, mas também de extensão universitária, né? Então, o GESTA ele aposta na importância da extensão universitária, sobretudo a partir de atividades, né, de assessoria, né, a comunidades atingidas por empreendimentos e que tem como objetivo potencializar e assessorar as comunidades para que elas ingressem e participem nos processos decisórios relativos ao destino dos seus lugares e dos seus territórios. Sim. Raquel, só uma curiosidade, normalmente nessa nossa sociedade capitalista, que as pessoas pensam a realização via curso universitário, a sociologia não é muito atrativa, o curso de sociologia, né? O que te levou para a sociologia? Acho que para qualquer um que ingressa, né, na carreira de sociologia não é uma escolha fácil no princípio, né? Você tem pressões familiares, né, de toda ordem, preocupações, né? Com relação ao futuro da trajetória. Porque da carreira. Aparentemente parece um curso mais fácil, porque é da área de ciências humanas, só que quando a gente mergulha, até mesmo de desinformação, né, da maioria das pessoas, porque quando nós verificamos assim como são difíceis, né, as pesquisas, a dificuldade de financiamento. Exatamente. Mas a inteligência, o tempo depositado nessas pesquisas, a gente fica assim, gente, é mesmo vocação, né? Exatamente. Então, quando eu fiz a escolha pela sociologia, foi pela possibilidade que ela abre, né, de engajamento, de pesquisa, mas também de ação, de transformação junto às pessoas, né? Eu acho que essa é a diferença das disciplinas da sociologia e, sobretudo, da antropologia, essa abertura, né, e essa busca pelo engajamento com o outro. Então, foi isso que me atraiu na sociologia e na antropologia desde o princípio. Eu queria um curso em que eu pudesse realmente dedicar à formação acadêmica, mas também ao entendimento, à compreensão, à vivência, à experiência junto a pessoas, a comunidades, a grupos, né, que tivessem algo a me ensinar também, né, algo com quem eu pudesse aprender, sobretudo. Sim. Raquel, me chamou muito a atenção o nome do seminário. Fala para nós aí. Bom, o seminário, né, ele tem um título bastante expressivo, ele se chamou Formas de Matar, de Morrer e de Resistir, os limites da resolução negociada de conflitos ambientais. Né? Então é bem chocante, né? Assim, formas de matar, formas de morrer e nos colocando uma responsabilidade muito grande, assim, mesmo militante, de participar desse processo, compreender esses processos de licenciamento e da forma como os entes públicos têm trabalhado e relacionado com as pessoas nessas diversas intervenções e de todas as questões que envolvem ambiente e espaço, né, território, enfim. Mas vamos ainda dar um tempo, eu gostaria, antes da gente falar mais sobre esse seminário, a importância da realização dele, o que motivou, eu queria falar que você falasse para nós um pouco sobre a sua pesquisa de mestrado, que foi no Vale do Jequitinhonha. Foi, isso mesmo. Ela foi uma pesquisa que teve início na graduação e a continuidade no mestrado, devido à minha inserção como assessora junto às comunidades atingidas pela usina hidrelétrica de Murta, né, sobretudo com comunidades rurais dos municípios de Coronel Murta, Virgem da Lapa, Josenópolis, Berílio, mas eu foquei sobretudo em Coronel Murta e Virgem da Lapa. Cidades no Vale do Jequitinhonha. Cidades no Vale do Jequitinhonha.
Então, na graduação, eu trabalhei com essas comunidades rurais, no sentido de entender o conflito que elas experimentavam naquele momento de enfrentamento, né, com o licenciamento da usina hidrelétrica de Murta, né? Então, é uma barragem que ainda não foi construída, ela não possui sequer licença prévia. Em 2002, essas comunidades estavam num trabalho de mobilização para a participação e para a obstrução mesmo, né, da construção do empreendimento que furtava a elas a possibilidade de viver, de reproduzir suas formas de fazer, os seus saberes de convivência com aquele ambiente muito específico que é o ambiente do Vale do Jequitinhonha, né? Então, aquelas comunidades, elas têm uma forma muito singular, né, de aproveitamento daqueles recursos naturais, de convivência com o semiárido, né, como a gente chama. Eu acho que elas nem veem como recurso, né? É tão natural o processo, né? Exatamente. Raquel, mas é interessante essa questão de Murta, quer dizer, houve resistência e não foi construído, como você disse, nem o licenciamento prévio. Por qual motivo? Porque nós vemos, por exemplo, uma resistência tão grande como é Belo Monte e apesar de toda a denúncia internacional, a resistência, quantas mobilizações que já ocorreram e mesmo assim Belo Monte sai. A quem você atribui, Murta, essa não realização? Bom, o início do processo de licenciamento de Murta foi em 98, e a audiência pública foi realizada em 2002, e foi também no ano de 2002 que nós começamos a experiência de assessoria às comunidades atingidas pela hidrelétrica de Murta. Então, Murta se inseria aqui num contexto, digamos, regional, né, onde você já tinha a construção e já o início da instalação da usina hidrelétrica de Irapé, com todos os problemas, com todos os impactos, né, que aquele empreendimento proporcionou a partir da sua inserção no Vale do Jequitinhonha. Então, Irapé foram 1.500 famílias, né, cerca de 1.500 famílias atingidas, 5.000 pessoas e um reassentamento muito complicado que foi se arrastando e que teve que demandou, inclusive, né, a elaboração de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, para garantir minimamente os direitos das populações. Essa represa de Irapé, ela foi construída num consórcio, né, Vale e CEMIG. Sobretudo pela CEMIG, né? Pelo governo com aporte, né? Muito grande recurso do governo do Estado. E várias condicionantes não foram cumpridas e muitos problemas. 47 condicionantes, né? Que foram listadas. Muitas, né, sobretudo sobre o processo de reassentamento, porque, como eu estava dizendo, o Vale do Jequitinhonha ele tem uma particularidade, né, que é uma região de semiárido, então as áreas, essas populações, elas estão restritas àquelas áreas de grota, né, que a gente chama das áreas de grota. Né, você tem as áreas de chapada, que já foram, infelizmente, ocupadas pelas monoculturas de eucalipto, mas eram antigas áreas de criação de gado na larga, né, de extrativismo. Então, hoje, essas populações elas estão restritas e confinadas, né, como se diz no norte de Minas, encurraladas nas grotas. E as barragens hidrelétricas, elas atingem exatamente essa porção do território que é manejada por essas populações. As vazantes, né, de inundação sazonal, e os tabuleiros, que são aquelas áreas planas e úmidas mais próximas dos grandes rios, como o Jequitinhonha, o Vacaria e o Salinas. Então, essa forma específica de uso do território, né, que combina atividades da estiagem, atividades do período chuvoso, o trabalho masculino, o trabalho feminino, a migração temporária, né, muito comum no Jequitinhonha para o corte de cana. Então, há sempre uma complementariedade entre esses espaços, né, a vazante, o tabuleiro, o trabalho masculino da roça e o feminino da horta, né, que torna aquele sistema muito complexo e muito difícil de se reproduzir em outras condições ambientais. Quando as famílias são retiradas e levadas para uma área construída, né, uma vila, para receber. Uma espécie de vila agrícola, né, ou algo do gênero. Sim. Porque elas não acessam, digamos, a diversidade desses ambientes e os seus saberes, né, digamos, o seu horizonte de técnicas e de perspectivas, ele acaba ficando inócuo num ambiente que é completamente estranho. Sim, mas a partir dessa fala sua, que o pessoal de Murta, eles já tinham, foi levado até eles, e eu imagino até por pesquisadores, por assessores, a experiência de Irapé aumentou a resistência em Murta. Aumentou a resistência em Murta, né? Você e já até tinha ter uma consciência. conjuntura... Mas eles tinham, a comunidade local, ela tinha consciência desses valores, desses saberes, desse modo de fazer? Ou foi através dessa parceria com os pesquisadores que eles tomaram consciência disso?
Eu acho que são ambas as coisas, porque a população do Vale do Jequitinhonha, ela é uma população muito politizada, muito mobilizada, né? E muito... Tem vínculos de comunidade muito fortes, muito né? fortes, né? Com seu território, né? Com seu lugar, né? Frequentemente os nomes das comunidades são nomes de família, das famílias, né? Dos fundadores que iniciaram o processo de ocupação e de transformação daquela terra, né? Então, esse vínculo, né, expressivo com o lugar marca uma identidade, né, que é bastante importante no processo de luta pela garantia dos direitos e pela garantia do território no Vale do Jequitinhonha. No caso de Irapé, você já tinha toda uma conjuntura muito difícil, né, naquela época, em 2005, quando foi concedida, por exemplo, já a LO de Irapé, que é a licença Copan, já de operação. Que é a licença já de operação. Já tinha tudo então, entre implantado. 2002 e 2005, a gente teve todo o processo de julgamento da licença de instalação e, em 2005, finalmente, a licença de operação. E aí foi nesse momento, então, que se deu início, né, ao termo de ajustamento de conduta e ao processo de reassentamento da população atingida. A população de Murta, as comunidades, acompanharam toda a luta das mobilizações de Irapé, né? E, além disso, digamos, né, o próprio Copan e a conjuntura política daquele momento, com a pressão proporcionada por Irapé, já dificultava, digamos assim, pelo menos naquela conjuntura, naquele momento, um outro processo que causaria expressivos impactos, tal como Irapé, e Murta está localizada logo a jusante de Irapé, né? Então, assim, no remanso do Lago de Irapé, prevê-se a instalação da usina hidrelétrica de Murta. Então, seriam 2 empreendimentos sucessivos que, somados, teriam um impacto cumulativo muito significativo na região do Vale do Jequitinhonha. E o empreendedor, né, de Irapé já estava experimentando, naquele momento, muitas dificuldades para organizar o reassentamento da população atingida por Irapé, né? Então, esse processo, acho que aquela conjuntura somada à capacidade de mobilização da população, né, local, foi o que obstou, naquele momento, a concessão da licença prévia de Murta. Sim. Imagino que um processo de uma riqueza muito grande para pesquisadores, como são vocês do GESTA, e a realização, então, né, a finalização da sua pesquisa de mestrado. Bem, Raquel, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa, quer dizer, então você já nos traz essa notícia aí do acompanhamento do GESTA, dessa resistência em Murta, né, que é uma represa que acaba não sendo efetivada, o licenciamento foi barrado e até, pelo menos por enquanto, nós estamos experimentando no Brasil, né, uma violência muito grande, né, inúmeras pequenas barragens e as grandes barragens e todo esse discurso de que é preciso aumentar a produção de energia para o desenvolvimento, quer dizer, nós retornamos à década de 60, né, do século passado, com o discurso desenvolvimentista. E é sobre isso que nós vamos falar, então, no segundo bloco, quando nós vamos falar, você vai trazer notícia também da sua pesquisa atual de doutorado e do seminário que aconteceu na semana passada na UFMG, essas formas de morrer, de matar, de resistir, para nós compreendermos, né, como nós vamos enfrentar tudo isso. Então, daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações, com mais fala aí da Raquel Oliveira, que é pesquisadora, socióloga aí da UFMG. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate
nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Eu sou Delze, vocês já me conhecem aqui da TV Comunitária. Hoje nós estamos aqui nos estúdios com a Raquel Oliveira. A Raquel é socióloga. Ela é uma pesquisadora do Grupo Gesta, que é o Grupo de Estudo em Temáticas Ambientais da UFMG, e tem um trabalho relevante. No primeiro bloco, ela já nos falou da experiência aí do Gesta no Vale do Jequitinhonha, tanto Irapé quanto Murta, né? Os pesquisadores acompanharam. E nós falamos de licenciamento ambiental, parece que é uma coisa já consolidada, mas é um processo novo, né? A partir da década de 80 é que começa, então, essa preocupação com os impactos causados pelas grandes obras. E nós temos que lembrar também que a democracia é uma coisa muito recente, né? Quer dizer, nós tivemos uma interrupção brusca com o golpe em 64, de uma construção democrática, retomamos a partir de 85, ou melhor, a partir de 88 com a Constituição, mas nós ainda estamos apanhando muito, estamos aprendendo a fazer todo esse embate, essa negociação nos diversos interesses que permeiam, não é, Raquel? Os licenciamento ambiental, essas grandes obras, porque o dissenso, ele não é muito bem visto, né? Quando tem alguém que discorda de uma obra que vem em nome do desenvolvimento, cria um problema, né? E muitas vezes o judiciário não sabe lidar com isso, o Ministério Público. Então foi por isso que nessa semana passada nós tivemos a realização de um seminário nacional aqui na UFMG. A Raquel vai falar mais sobre isso, não vou tomar muito tempo da Raquel, porque é ela que tem as informações. Um seminário que tem um título muito interessante, né? Formas de matar, de morrer e de resistir. E para esse seminário vieram pesquisadores de diversas universidades. Universidade de São Carlos, São João del Rei, da USP, de Santa Catarina, e foi um seminário interessantíssimo. Raquel, fala para nós como foi idealizado esse seminário e qual é o resultado. Valia para nós, então, esse encontro aqui em Belo Horizonte? Foi o primeiro, né, nacional? Foi o primeiro. O seminário é uma iniciativa, né, de um grupo de trabalho, né, que já existe no âmbito da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Ciências Sociais, que é a ANPOX, né? Então você tem um grupo de trabalho de discussão sobre conflitos ambientais. Sim. E a partir da percepção, da avaliação, da análise que esse grupo fez sobre a conjuntura atual, em que a gente tem, digamos assim, a difusão de estratégias, de modelos e de técnicas de gestão da resolução, da negociação, né, do ajustamento. E a gente sabe que está só resistindo, né? Porque é muito difícil enfrentar mesmo essa situação. Então, a melhor forma de resistir. Exatamente. Então, o título do seminário ele vem exatamente por isso, né? São formas de matar, de morrer e de resistir, que é para ressaltar o objeto, com o que estamos lidando. Ao falar sobre participação, ao falar sobre licenciamento, nós estamos lidando com racionalidades, com projetos, com expectativas e desejos e direitos que são negociáveis, que são passíveis de conciliação. Né? Então, o título do seminário pretende chamar justamente a atenção para os limites desse modelo que se difunde, né? A partir de uma proposta de ajustamento, de negociação, né? De resolução negociada dos conflitos. Então, ele pretende chamar a atenção para esse caráter irredutível dos conflitos, de que ele põe em questão grupos sociais com projetos políticos, né, e culturais muito discrepantes e, por vezes, não negociáveis, por vezes, incompatíveis. Raquel, não sei, a minha percepção aqui da área jurídica, o que nós percebemos é o seguinte,
que aquelas pessoas atingidas, muitas vezes elas sequer são reconhecidas como sujeito, porque os saberes dela não interessam, nem para quem elabora, só uma farsa. Então consta dos projetos, mas o conhecimento, o desejo daquelas pessoas, quer dizer, não é o desejo egoístico, Exatamente. mas de vida mesmo. Eles não são considerados. Então, se nós pensamos, eles não são sujeitos. Exatamente, né? Então, no processo de licenciamento, o que a gente observa é o esvaziamento da possibilidade efetiva de participação no sentido da expressão do projeto autônomo, né? do processo de autodeterminação, a capacidade de dizer, né, e de determinar o seu próprio destino, né? Então, é disso que a gente está falando. E é essa possibilidade que é esvaziada quando a participação ela é vista sob aquilo que a gente chama do paradigma da adequação. Sim. Né, de que o empreendimento, né, ele vai ocorrer mesmo. Vai ocorrer, ele é Sim, inexorável, inexorável. Né, de saída ele já é inexorável. E tudo que se pode fazer, então, é propor medidas mitigadoras, né, medidas compensatórias, ajustes, negociações e, por vezes, instrumentos como aqueles da resolução negociada, Sim. exemplo do TAC, né? Sim. Que acabam... O TAC é um termo de ajustamento de conduta, para quem, né, não domina, que normalmente ele é feito para evitar que esse conflito ele vá desaguar, por exemplo, no Poder Judiciário, que vai demorar muito tempo. Então, o discurso também é o seguinte, que um termo de ajustamento de conduta, ele vai mediar, mas... vai regularizar a conduta do agente que promoveu normalmente o dano já foi causado. Né? Mas ao colocar já a perspectiva de conciliação, de resolução negociada, de ajustamento, ele já deixa de fora, né? Essa é a nossa avaliação, a proposta ou projeto da comunidade atingida. Projeto no sentido da participação como resistência, a possibilidade de autodeterminação e de dizer não. Né? É essa possibilidade que é escamoteada nos processos de resolução negociada dos conflitos. Sim. Raquel, e qual que é a sua avaliação da realização desse primeiro seminário, que acabou sendo decidido assim, em um tempo recorde, né? Foi muito interessante. E os organizadores já avaliam assim, aspectos positivos, né? Quer dizer, sempre tem, mas qual seria o que você destaca assim, como um avanço nessa caminhada e nos objetivos do grupo? Eu teria de destacar, acho que o intercâmbio, a interlocução entre os pesquisadores diversos que foram convidados, mas, sobretudo, a interlocução com o Ministério Público, né? Então, o fato de a gente ter a presença de representantes do Ministério Público Federal e Estadual em diálogo com os pesquisadores e com as preocupações que atualmente afligem, né, aqueles que analisam e que examinam esses processos sociais, acho que já é um ponto bastante positivo, né? Você construir um canal de diálogo entre a academia e esses agentes sociais, né? Que são agentes que estão lá na ponta, né, no terreno, promovendo efetivamente ou a garantia e a defesa dos direitos das populações atingidas ou, em algumas situações, né, o emprego dessas técnicas de resolução negociada de conflitos. Então, como eles são protagonistas desse processo, abrir um canal de diálogo com esses agentes é fundamental, sobretudo porque traz também a importância da academia, né, e da universidade como preocupada, engajada em pensar, em refletir e em construir junto com esses protagonistas os processos de participação popular e democrática no país. É bastante interessante esse aspecto que você aponta, porque, de fato, às vezes, quando nós conversamos com os atingidos, as pessoas das comunidades, com as suas referências culturais, e nós tentamos passar esses signos ou essa linguagem para os promotores ou para os juízes, nós vemos que há uma dificuldade muito grande na compreensão. Eu percebi, por exemplo, durante o seminário, que um promotor diz, não, mas nós lidamos com o direito é formal, tem que sempre, ele está refém ali de uma legalidade. Então, eu acho que na medida em que os promotores, os procuradores, né, do Ministério Público Federal, eles descobrirem que o direito realmente tem que avançar muito mais, além da legalidade, né? Exato. E eu acho que o papel da universidade, das comunidades organizadas, ele é fundamental, né? E quais são os próximos passos? Gostaria também que você falasse um pouco da sua pesquisa aí de doutorado, que você estuda uma questão que é gravíssima, que foi a questão da incineração, né? Fala para nós aí do lixo, né, em Belo Horizonte. O objeto atual da minha pesquisa de doutoramento é sobre o conflito experimentado pelas populações lá do bairro Camargos, né?
que tiveram durante 5, 6 anos mais ou menos, a atuação de uma empresa lá no bairro de incineração de lixo industrial e hospitalar. Né? Então, essa é o chamado lixo perigoso, né? Tanto por contaminação biológica quanto química. Exatamente. Né? Então, o que eu observo lá foi um esforço tremendo da comunidade para se fazer vista e ouvida no processo de licenciamento, né? Muita ameaça, né? Eles se sentiam sob permanente ameaça, né? De contaminação, de doença, reclamavam muitas doenças. Ameaça, né? que ainda está presente, né? Sim. Esse clima de insegurança, de risco, né? De não se saber efetivamente, para as pessoas que têm, por exemplo, frutos no quintal, elas não sabem se elas podem efetivamente consumir aquele fruto, ou as pessoas que ainda continuam adoecendo, as pessoas que já morreram. A gente teve lá muitos casos, né? De pessoas que faleceram por conta de efizema pulmonar, por conta de problemas respiratórios, né? E a comunidade enxerga, né, todo esse processo de adoecimento, né, como relacionado à atividade de incineração, à atuação da empresa no bairro. Então, o esforço dela é exatamente de pautar essa questão, de colocar esse perigo, a insegurança e esse clima, né, para o poder, de fazê-lo reconhecer que o funcionamento daquela atividade no bairro era inviável, né? E essa situação ainda permanece na medida em que não há nenhum monitoramento sobre a qualidade, né, daquele ambiente, né? A saúde daquelas pessoas ainda não foi devidamente avaliada e monitorada, e as pessoas não sabem os riscos com os quais elas estão convivendo, né? E efetivamente observam que as consequências continuam na medida em que E não é mera pessoas... especulação, teve pesquisa da Fiocruz mostrando, Exatamente, né, a liberação de dioxina e etc, né, Raquel? O que eu percebo também é o seguinte, essas pesquisas desenvolvidas aí pelo Grupo GESTA da UFMG, elas nos dão conta de uma grande injustiça ambiental, né? Eu costumo comentar, por exemplo, quando se defende a incineração de lixo, mas certamente o lixo não vai ser incinerado próximo a bairros de pessoas de alto poder aquisitivo. Né? Então, são levados para perto de pessoas que realmente já são vítimas de uma injustiça social muito grande. A mesma coisa o discurso desenvolvimentista. Tem que aumentar a produção de energia, mas os impactos vão ter como vítima, vão vitimar aquelas pessoas que normalmente já estão penalizadas, né, pela ausência do Estado e etc. Nós temos mais um minutinho, Raquel. O que nós vamos fazer? Tem que trazer uma notícia boa, que a gente sempre... Né? Que daí, depois de tudo isso, qual é a notícia boa? Quais são os próximos projetos aí dos pesquisadores do GESTA? A gente tem um projeto que ainda está em andamento, que é o de atualização do mapa dos conflitos ambientais em Minas Gerais. Então, estamos promovendo, né, em diversas regiões do estado de Minas Gerais oficinas para devolução daquele mapeamento que já foi realizado e para atualização desses casos que foram incluídos no mapeamento dos conflitos de Minas Gerais. Então, acho que enumera alguns conflitos. Então, tem a questão das barragens, do lixo. Mas também de mineração, como, por exemplo, o caso de Conceição do Mato Dentro, né? A luta também pela preservação de determinados locais, como a Serra do Gandarela. Então, são processos muito diversificados, né, de luta. Muitos urbanos também, né? Muitos urbanos também, como o caso do Camargos, né, a incineração no bairro Camargos, a construção da linha verde, né, agora recentemente também as reformulações na Antônio Carlos e tudo que ela implica em termos de remoções. Né? Raquel, qual o endereço, qual o site que quem tiver interesse pode pesquisar para acompanhar esses conflitos, o mapeamento? lcc.conflitosambientaismg.gov.br. É um domínio que está dentro do site da Universidade Federal de Minas Gerais. Então está dado o recado aí. Nós chegamos ao final de mais um programa e agradeço muito aqui a Raquel Oliveira, uma jovem pesquisadora aí da sociologia e nos mostrando a importância desse trabalho do grupo de pesquisadores aí do GESTA, né, de conflitos ambientais e mapeamento das questões ambientais. Agradecer também a nossa equipe aqui da TV Comunitária, que nos criou as condições para mais um programa e principalmente aos nossos telespectadores, que sempre estão nos enviando mensagem e incentivo para continuar nessa nossa tarefa aqui de educação para os direitos humanos. Até o próximo programa.